Hello, esse é o Neurize Podcast. O meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha vida, da minha história, dos meus bastidores e tudo o que eu aprendi nos últimos 10 anos como gestora, empreendedora e principalmente como uma sobrevivente dessa vida. Antes de mais nada, se você está escutando a gente pelo Spotify, vou te pedir para dar aí 5 estrelas pra gente seguir o nosso podcast. Se você está escutando a gente pelo YouTube, também vou pedir para você dar joinha, like, comentário, porque isso ajuda muito a gente a mostrar para mais pessoas e a crescer o nosso podcast. Bom, vamos começar? Gente, hoje eu fiquei pensando o que é que eu vou trazer para tema de podcast e eu já tenho trago alguns temas que eu falei, não quero trazer nada repetitivo. E me surgiu a ideia de falar sobre relacionamento. Sempre que eu faço qualquer caixinha e todas as vezes que alguém chega pra mim pra conversar, pra falar alguma coisa comigo, fala sempre sobre o meu relacionamento. E aí eu escuto várias coisas, desde que, como deve ser bom um relacionamento à distância, né? Pelo menos não ver todo dia. Ou coisas do tipo, como é que você aguenta ser casada à distância? Eu não daria conta. Bom, eu acho que não é algo que a gente tenha uma resposta pronta para dar, porque eu acho que é algo que acontece e a gente não escolhe muito. Eu acredito que Deus, ele faz as coisas do jeito dele e essa é a realidade que ele me proporcionou por enquanto. Bom, e meu relacionamento é à distância desde o início. Temos 5 anos juntos. E como ter um casamento à distância? O que é que a gente faz? Quais os problemas que a gente enfrenta? Relacionamento não é fácil, nem perto nem longe. Eu acredito que são duas pessoas completamente diferentes. E pra gente que tá distante, acaba tendo o problema da gente não ter convivência. Então a gente acaba se conhecendo menos, óbvio. É um problema que a gente acaba tendo que ter porque a gente tá à distância. Mas eu acho que a gente tem problemas como qualquer outro casal. É super normal, então a gente discute, a gente briga, a gente faz as pazes. Hoje a gente já passou por um período onde a gente não se via tanto, ele morava fora do país, mas agora a gente tem acho que quase 2 anos, por aí, que ele tá no Brasil, graças a Deus, e a gente tem uma frequência de se ver mais vezes. E é muito desafiador em relação acho que essa questão da diferença. E é um grande ponto que eu quero trazer aqui, o que pega em muitos casais, né? Hoje a gente lida com uma relação frágil. Muita gente termina na primeira briga, vai embora, não quer saber. Aí a gente também lida com vários discursos prontos, né? Você tem que se valorizar, você precisa se amar, você precisa... Eu acredito muito, eu tenho minha visão de mundo. Antes eu me intitulava muito, eu sou feminista. Eu acredito que eu sou uma mulher que acredita nas mulheres. Mas eu também, vou falar isso aqui é polêmico, mas eu também acredito que homem é homem e mulher é mulher, tá? Eu não quero ficar levantando uma caixa enorme, porque eu não tenho força pra isso. E tá tudo bem, porque eu não fui feita no natural pra fazer isso. Mas eu acho que eu trabalho, eu ganho, eu boto dinheiro em casa. Eu sou uma mulher empreendedora, eu não sou uma mulher do perfil de dona de casa, em questão de ficar em casa fazendo as coisas. Eu acredito que eu nunca vou ser. Mesmo que eu tenha filhos, eu acho que a minha rotina não vai ser dessa mãe, e eu já até aceitei isso, isso é tema para outro podcast, quando eu for mãe. Mas homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher, tá? Então, homem tem obrigação masculina, mulher tem obrigação feminina. Meu marido, ele vem de uma família de homens. E eu venho de uma família de mulheres. Então, a gente já bateu muito cabeça por conta disso. E até aceitar essas diferenças, a gente tem uma diferença cultural absurda, porque eu sou baiana e ele é mineiro. Então, e ele já vem de uma família de homens, mineiro, eu sou baiana, de uma família de mulheres. Minha vida sempre foi muito livre. A gente bateu muito assim, e eu aprendo muito com ele. E ele também aprende muito comigo.
Eu acho que Deus, eu até brinco assim, falando, meu Deus, Deus me testa, porque esse relacionamento foi pra me testar. Mas eu tive que entender que existem pessoas diferentes. Eu sempre lidei na minha escola, na minha faculdade, as minhas amigas, lido com pessoas parecidas comigo. Quando uma pessoa não é tão parecida comigo, eu deixo de lado. E eu tive que lidar com uma pessoa que é completamente diferente de mim e está distante. Ou seja, foi mais difícil ainda, é mais difícil ainda, né? A gente entender e aceitar essas diferenças. Mas como é que a gente faz o relacionamento dar certo? Hoje a gente trabalha muito com conversa. E eu até acho que o homem ele tem uma maturidade inferior à mulher. Muitas vezes é a mulher que puxa, não é uma regra, tá? Mas a mulher que puxa esse gancho, o homem não gosta de conversar. Mas meu marido, a gente sempre teve esse problema, porque ele é muito mais introspectivo do que eu sou muito mais expansiva, eu sou muito mais de conversar, de resolver tudo no diálogo. Eu sou essa pessoa mesmo que vocês veem aqui, que eu falo aqui, mas eu tento conversar. E eu tenho amadurecido isso nele, assim, a gente tem amadurecido isso muito. A gente hoje conversa muito, a gente tenta tirar as nossas diferenças. E uma coisa que eu acho fundamental que a gente tem é o respeito, tá? Então a gente se respeita muito. Eu não sei o que é palavrão e eu não falo dentro da minha casa. Eu tenho regras dentro do meu relacionamento. Mentira, falar palavra feia. Eu tô parecendo criança agora. Mas é porque, sério, gente, quem convive comigo não vai me ver falar um palavrão. Porque na minha casa ninguém fala, eu não sei o que é falar isso. Mas a gente tem algumas regras em questão também de como é o nosso ambiente, quem que a gente deixa entrar na nossa casa. Eu não sou a pessoa de... Até assim, que eu assisto na televisão, as músicas eu não vou nem falar tanto, porque assim, na clínica eu escuto de tudo. E tem um segredo aí de umas músicas, de uma playlist pra correr que eu tenho, que é segredo. Mas eu acabo tendo... Mas assim, eu não sou aquela pessoa de colocar algo que eu acho que vai trazer uma coisa ruim pra mim, uma energia negativa. E uma coisa que fez diferença no meu casamento no último ano foi a oração. Eu sempre rezei, mas meu marido, ele não era assim que nem eu. Apesar da gente ir na missa juntos, que eu já acho muito bom, tá? A gente vai na igreja sempre que a gente tá junto. E quando a gente tá separado também a gente vai. A gente não passa um final de semana. Mesmo que eu esteja aqui e ele esteja lá, ele vai na igreja. E a gente começou a introduzir o rosário. E o rosário pra mim, eu tenho um carinho muito especial, porque ele me trouxe lugares muito especiais. E eu rezava, mas ele falava, vai que vai acordar de madrugada pra rezar, que loucura. E hoje ele que acorda de madrugada, muitas vezes ele que me chama, muitas vezes ele tá rezando e eu tô cochilando, tá? Mas eu percebo o quanto que trazer esse ambiente pro nosso relacionamento fez diferença e faz diferença. Não é perfeito, não existe. O relacionamento à distância é difícil. O nosso maior sonho é trazer o nosso relacionamento pra gente estar todo dia junto. Porque eu até brinco com ele e falo que todos os problemas que a gente tem seriam sanados se a gente estivesse junto. Porque a gente tem mais problemas de interpessoal, de relação. Eu acho que o jeito dele, né, introspectivo de não falar, e às vezes... Mas no geral, assim, a gente tem que ter alguém do nosso lado que respeite quem a gente é. Alguém do nosso lado que ame a gente e que queira estar com a gente. Porque eu acho que isso é fundamental. Porque eu vejo muita gente termina um relacionamento na primeira briga, não quer insistir, não quer conversar. Eu sei que dá trabalho, a gente não tá aqui pra ser mãe de ninguém, nem pra educar ninguém. Mas quando a pessoa quer ficar do nosso lado, ela se empenha em querer ser uma pessoa melhor, se as coisas não estão indo bem. E dos dois lados, né? Um relacionamento é uma troca. Tem que ter carinho, atenção, afeto. Uma coisa legal também que a gente... E foi uma diferença ter as 5 linguagens do amor, né? Acho que a grande maioria das pessoas conhecem. E eu sou muito palavras de afirmação, toque físico e presença. Muito, muito. Então, assim, e como é que eu lido com uma pessoa que quase não fala comigo? Mas hoje ele já sabe que é importante que ele fale, eu preciso que ele fale que eu tô bonita, que me ama e que me valide ali com palavras de afirmação. Mas até a gente chegar aí teve um processo. E ele é muito ato de serviço. Então ele se sente amado quando eu faço alguma coisa por ele. E eu já sei disso, então eu tento fazer isso também porque eu entendi que é essa linguagem do amor dele.
Ele gosta de toque físico também, mas ele gosta mais de atos de serviço. Então, assim, quando a gente tá com alguém, a gente tem que fazer essa leitura da pessoa. O que é... E tem os inegociáveis. O que é inegociável pra mim? O que é inegociável pra ele? A gente tem que tentar se respeitar e se amar e amar o outro também. Eu não acredito muito. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas falam muito, você tem que se amar, você em primeiro lugar. Eu acho que se a gente não se ama, a gente não ama nada nem ninguém. Mas assim, existe um amar o outro, existe muitas vezes abrir mão de alguma coisa pra estar com o outro. Existe gerar confiança no nosso relacionamento. Como é que você gera confiança? Pô, se eu falo aqui que eu vou fazer isso pra pessoa, eu vou fazer isso pra pessoa. Então eu preciso validar, a pessoa precisa se sentir amada e preciso também me sentir amada, como eu falei pra vocês. É uma conversa, é uma troca. Mas relacionamento não é fácil. O meu à distância não é fácil ao quadrado. Mas hoje a gente vive uma relação muito melhor. São 5 anos construindo essa relação e amadurecendo ela. Então a relação ela começa verde mesmo. Ela vai, a gente passa pela fase da paixão, a gente passa por várias fases. E eu acho que chega um momento que a gente chega na fase da maturidade. Então eu já tive épocas onde eu brigava todos os dias, eu já tive épocas onde eu achava que não ia dar certo, eu já tive épocas onde eu estava completamente apaixonada. Mas hoje eu encaro minha relação como uma relação tranquila, tá? Estamos numa fase mais madura, estamos numa fase mais tranquila, estamos numa fase mais real, mais próxima também. E eu acho que hoje a gente vive uma fase, a melhor fase que a gente tem. Eu falo muito pouco sobre o meu relacionamento, principalmente nas redes sociais, porque meu marido ele não gosta muito de rede social. E eu também acho que é algo que a gente não tem que expor tanto. Mas a reflexão que eu deixo pra vocês hoje é que não existe um modelo de relacionamento perfeito, tá? O que existe é a gente saber onde estamos, com quem estamos e que o que a gente merece ou não. Se a gente merece respeito, carinho, atenção. E se o lugar que você está hoje vai te levar pra onde? Essa pessoa te apoia? Como ela te apoia? Porque existe também isso. Você tá com a pessoa onde a pessoa não te valida, não te apoia, não te enxerga, não te valoriza, não te elogia. Gente, pelo amor de Deus, ninguém precisa falar nada. E é como eu tô falando, assim, eu acho que eu já passei por fases, hoje o meu marido faz tudo isso pra mim. Ele me apoia, ele me elogia, ele quer saber da minha vida, ele procura saber do meu dia. E a gente se fala, eu sei, ele me compartilha um pouco dele, o homem ele é mais introspectivo, então a gente tem que ir entendendo a outra pessoa, assim, tem esse olhar e esse carinho de escutar a pessoa e olhar e falar assim, nossa, como é que eu posso acessar essa pessoa aqui? Porque, e como eu já tenho falado nos podcasts anteriores, nem tudo é sobre a gente, sabe? E às vezes a gente acha que é tudo sobre a gente já cria coisa na nossa cabeça, enfim, o mundo ele é uma caixinha de surpresas. E relacionamento também, a gente tem que estar sempre atento a buscar melhorar, a buscar se respeitar, a criar também momentos e memórias, coisas que a gente se gosta de ficar muito, eu e ele, assim. E a gente gosta de sentar aqui no sofá, e ele gosta de jogo, às vezes eu assisto o jogo com ele, não é porque eu gosto de jogo, mas é porque é importante pra ele, da mesma forma que ele senta e ele assiste umas séries nada a ver de adolescente romântica que eu gosto, só porque ele tá comigo. Então, é ter esse carinho, é ter esse momento sozinho, então a gente dormir junto no mesmo horário. Sempre que a gente tá junto, a gente tenta valorizar os momentos que a gente tem junto, porque são poucos, mas eu acredito que casal, ele tem que ter um momento do casal, eu acho que isso aí é fundamental. Pra fazer fluir o amor, né, gente, o carinho. Como é que pessoas vivem tão separadas e tão, cada um no seu celular, cada um no seu canto? Quando ele tá aqui, eu quase não pego nem celular. Porque realmente eu tento dar essa atenção e esse carinho e esse respeito pra ele. Falei um pouquinho hoje, mas a reflexão que eu deixo hoje é muito sobre entender, você quiser ter um relacionamento, é buscar olhar a pessoa que você tá junto, entender aquela pessoa, respeitar as diferenças, ver o que é negociável e o que é inegociável pra você e conversa. Eu acho que tudo na vida se resolve com uma boa conversa, tá ok? É isso aí, beijinhos. Se esse podcast fez algum efeito pra você, compartilha com alguém ou manda pra alguém que você acha que vai fazer sentido. E até o próximo episódio na próxima segunda.
Tchau, tchau!